Bom dia. Estão ouvindo bem? Tá bom? Faz tempo que a gente não se via, né? Não é? Esse ano eu praticamente não dei aula nenhuma. Muito obrigado, irmão. Quero agradecer a confiança de vocês. Eu sei que a dona Gel sempre consulta os alunos, né, para saber. E é um grande prazer, viu, gente? Presbítero Eldo tá aí? Não. Presbítero Eldo? Sabe? Tá. Não, tudo bem. A dona Gel me passou a revista, é a última lição da revista que vocês estavam, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E acho que você já viu, vocês recebendo a revista nova hoje, né? Então eu estou com a incumbência de finalizar essa revista para vocês. É um tema bem abrangente. Presbítero Eldo chegando. Só para agradecer, meu presbítero, a oportunidade dessa aula. A gente vai fazer uma oração. Obrigado. E a gente vai começar então a discorrer sobre esse assunto, que é muito interessante. E confesso aos irmãos que aprendi muito essa semana. Aproveitei até a reunião que a gente teve no conselho para tirar dúvidas com os nossos amados pastores, Marcos Kleber, pastor Maurício. Muito bom. Vamos orar, irmãos? Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, a oportunidade de estarmos em tua santa casa, Pai, em reunião, para ouvirmos a sua palavra, Senhor. Clamamos a ti agora iluminação sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos que aqui estão, Senhor, e que possamos dar fruto de tudo aquilo que será ouvido. Seu nome seja glorificado nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado e santo, que eu oro e agradeço. Amém. A ressurreição de Cristo, assunto tão abrangente, com tantas características interessantes e tão fundamental para a nossa fé. Apesar do texto aqui da revista estar baseado no livro de João, no Evangelho de João, eu fiz uma busca geral, já que é um fato que está relatado em todos os evangelhos, né? E vou tentar trabalhar em cima de três aspectos aqui da ressurreição. Primeiro deles, a incredulidade daqueles que o viram e não acreditaram. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se crer na ressurreição de Cristo. E finalmente falar sobre os efeitos da ressurreição sobre as nossas vidas, tá? Eu peguei o texto de Marcos, que ele dá uma análise geral do aparecimento de Jesus para algumas pessoas. Eu vou trabalhar em cima dele, mas depois nós vamos ler em outros evangelhos a passagem com cada um dos que foram citados aqui, para a gente tentar entender um pouquinho mais de como foi esse encontro de Jesus após a sua volta. Mas a gente vai começar, já vou começar colocando uma pergunta para vocês, né? Como eu sempre gosto de interagir com vocês, por que a ressurreição de Cristo é tão importante para a nossa vida? Porque lá fala, né? Que se Cristo não ressuscitou, é para a nossa fé. Muito bem, muito nós bem. Não vamos ser ressuscitados, se Ele não ressuscitou, nós também, para que nós vamos viver essa fé? Perfeitamente, está lá em Coríntios mesmo. Paulo fala exatamente isso. Seríamos o mais infeliz dos homens, né, se não acreditássemos nisso. E para a gente evangelizar os outros, eu acho que é fundamental, não é? Já perceberam como às vezes a gente, mesmo nós aqui dos evangélicos em geral, às vezes cometem alguns deslizes no sentido de querer se comparar a alguns deuses, né? Eu vou dar o exemplo. Às vezes você está conversando com um muçulmano, com um espírita, ou com um budista, e a gente tem a falsa ideia de dizer, mas é o mesmo Deus, só mudam algumas doutrinas. Isso é muito comum a gente falar, é o mesmo Deus, o Deus que vocês adoram lá, nós também. Mas será que é mesmo, gente? Uma das coisas que a gente deve sempre fazer, principalmente nos dias de hoje, a Bíblia mesmo diz que na ceia nós estamos lembrando não
só a morte, mas a ressurreição. Exatamente, irmão. E eu acho que é isso que diferencia tanto, né? Como é que a gente pode dizer que, por exemplo, para os muçulmanos, é o mesmo Deus, vocês têm lá o nome de Alá e nós temos o nosso. Mas, gente, a ressurreição ela é um fato determinante para entendermos a diferença dessas religiões, né? Qual outro líder, grande líder, morreu e ressuscitou para executar uma obra salvífica na nossa vida? Maomé morreu e continua no túmulo. Buda, a mesma coisa, Allan Kardec, os grandes líderes dessas religiões que eu falei, né? Então, percebem a diferença? Então, é um grande erro, na verdade, nós dizermos que é o mesmo Deus. Talvez a gente fale, só para ficar uma situação um pouco mais... né? Mas é tão comum a gente ouvir isso, é tão comum. O que muda são apenas as doutrinas da igreja, o que você faz, a maneira que você se comporta, o que você pode fazer na sua igreja, mas o Deus é sempre o mesmo, né? Existem diferenças básicas, e a ressurreição de Cristo, né, é uma delas. Assim como a Trindade em outras religiões, por exemplo, para os espíritas, Jesus existiu, foi um grande homem, mas para eles era apenas alguém com um espírito mais elevado, né? Para os muçulmanos também, Jesus também existiu, também foi um grande profeta, né? Mas não se compara a Maomé. Então essas diferenças são básicas, a gente tem que tomar cuidado às vezes quando for conversar com alguém e dizer que é o mesmo Deus. Oi, Ed. Você perguntou a importância, né, da ressurreição de Cristo, e a gente estudou essa revista aqui toda, né, os trimestres que trabalharam no livro de João, que fala muito da vida de Cristo, né, e a preocupação de João era mostrar a importância de Cristo, e a ressurreição tem que culminar. Eu acho que é o ápice de todo o plano redentivo de Deus, né, que começou lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu um descendente da mulher que viria após o pecado, né, para salvar a humanidade. E ali, então, quando Cristo, na realidade é um pouquinho antes, né, que já é na ressurreição, mas quando Cristo falou está tudo consumado, né, ele fechou toda a exatamente, de Deus, mas está consumado, mas se ele não ressuscitasse, não estaria completo. Bela observação. Na verdade, isso já vinha mesmo no Antigo Testamento, a gente já tem as passagens, e culmina exatamente dessa maneira. E é por isso que eu vou trabalhar em cima da incredulidade agora, daqueles que o viram, porque, na verdade, já sabiam, né, que seria assim, né? Exatamente o que o Eldo falou, presbítero Eldo. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Eu vou ler o texto de Marcos, que fala da aparição de uma maneira resumida de Jesus para algumas pessoas, tá? Está lá em Marcos 16, versículo 9 a 18. Vou esperar os irmãos abrirem para acompanharem a leitura. Vamos lá, Marcos 16, de 9 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles sabiam da morte, estavam tristes. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então aqui ele aparece para Maria Madalena, para os 2 que estavam a caminho de Emaús, e depois ele aparece aos 11.
Agora a gente vai ver os relatos da aparição para cada um deles, tá? Então, no livro de João, capítulo 20, 14 e 15, ele aparecendo a Maria Madalena. Desculpa, acho que não é 14, acho que é a partir do 11. É, a partir do 11, tá, gente? É. Assim diz, olha. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela confundiu Jesus com um jardineiro, uma pessoa comum, ela imaginou que fosse ele. E era Jesus que estava ali. Em Lucas 24, 13 até o 16, a gente vai ler a passagem do caminho de Emaús aqui, os 2. Acompanhe aqui comigo, olha. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Até aqui. Mais uma vez, ele não é reconhecido. E, finalmente, em 1 Coríntios 15... Ele não reconheceu porque Jesus não quis que eles fizessem. Boa pergunta, irmã. Eu vou perguntar isso para você já. Por que, né, que as pessoas não reconheceram? Né? É muito interessante isso. Eu fiquei bem intrigado quando comecei a estudar e confesso que não tinha pensado de uma certa maneira em relação a isso. Vamos lá, 1 Coríntios, a partir do 3, rapidamente, olha. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Aqui é Paulo, viu, gente, falando. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então aqui diz que ele apareceu para todos esses e apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, primeiro fato, segundo muitos estudiosos, essa narrativa da ressurreição de Cristo não tem como ser negada a partir do ponto histórico. Tem muita testemunha. Isso não foi uma coisa inventada, ela está registrada nos 4 evangelhos e foi vista por muitas pessoas. Não é uma invencionice qualquer. Só aqui diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Não pode ser que todo mundo fosse tão louco assim. Não é? Mas por que, agora pegando o gancho da pergunta da irmã, eles não acreditaram? Uma pergunta que eu fiz lá no conselho para o pastor. Falei, pastor, Jesus morreu na cruz, evidentemente com muitos ferimentos, mais do que a gente possa imaginar talvez, bem machucado. E quando ele volta, como é que será que está o corpo dele? Por que as pessoas não o reconheceram? Alguém tem alguma sugestão? A irmã quer dizer por que a senhora acha que não reconheceram? Fala, irmã. Eu acredito que na ressurreição ele não estava com os machucados mais. Sim. Não havia chegado a morrer. Fala que ele ressuscitou no corpo glorioso. Corpo glorioso, né? Depois assim, eu acho que assim, talvez testando a fé deles, ele não se deixava ser reconhecido.
Pode ser. A gente trabalhou vários aspectos. Fala, irmã. Só que quando ele... Não sei se eu li na revista ou se eu li em outro lugar, Uhum. mas toda a matéria, a carne do ser humano, mesmo na ressurreição, parece que tem alguma coisa, uma molécula, né, no corpo. Ah, eu vi isso em algum lugar também, é verdade. Mas de qualquer maneira, veja bem. Eu não consegui achar em nenhum dos textos que eu li alguma coisa dizendo que ele estivesse assim tão descaracterizado. Para mim ele voltou num corpo material. Né? Fala, irmão, vamos ver. Tem várias coisas. Eu acredito assim, igual a Tomé, nós todos somos assim, veio para Deus. É. Mas só que eu depois me entregou. Pois é, então, aí isso tocou num ponto interessante. Se ele voltou com o corpo totalmente restaurado, por que ele pede para Tomé tocar nas feridas dele? Não é? As marcas. Mas ele fala assim, né? Talvez, ali a lição mesmo fala assim, talvez o momento de emoção que eles estavam pela perda, Sim, tudo isso. não conseguiram enxergar, ou talvez pelo fato de ser de madrugada ainda estava escuro e eles não enxergaram direito. Então e também porque talvez Jesus quisesse fazer essa prova. Porque quando ele se deixa, ele fala, Maria. Então aí que ela reconheceu. Muito bem, irmã. Vocês todos estão muito bem, gente. Isso é muito interessante esse assunto. Josué, Quando ele falou fala, Maria, meu irmão. Ela reconheceu Rabone. Né, quer dizer, Exatamente. mestre. Ela reconheceu na hora. Aí, como ele via, acho que o desespero dela, porque ela falou, me fala onde puseram que eu vou pegar, né? Uhum. E aí ele se deixou para que ela fosse consolada. Não, gente, eu prometi para o pastor que não ia trabalhar em cima desse aspecto, mas é tão interessante, né? Fala, Josué, deixa eu só escutar o Josué. Eu acho que foi bem interessante até essa questão de trazer 1 Coríntios, porque tem bastante a ver com essa ideia que Paulo traz nesse E depois ele fala do corpo ali, né? E a questão que eu acho interessante é justamente o fato dele falar assim, que eu também o vi como nascido fora do tempo. Né? Isso. E daí quando a gente vê o relato de Paulo, quando ele tem de fato um encontro com Cristo, a gente vê que na verdade Cristo apareceu para ele, ou seja, foi uma atitude do próprio Cristo. Sim. Né? E da mesma forma acontece com aqueles homens que estavam indo para o caminho de Emaús, né? A partir do momento que Cristo quer se revelar a eles, Sim. é revelado de fato. Não, e é interessante nessa passagem que ele aparece e desaparece assim, né? É muito curioso Fala isso. assim, aqui, Né? Essa fala que ele pode aparecer e desaparecer Exatamente. repentinamente depois de ressuscitar. Alguém mais levantou a mão? Aparecesse aqui agora, nós não conheceríamos. Boa pergunta, é o que eu vou perguntar para vocês agora. Bom, primeiro, gente, porque tá vendo que eu estou empurrando a aula para eles, né, velhinha? Você percebeu? Eu estou aqui dando um migué louco, gente, Da turminha aqui. o pastor Abel falou, não fica fazendo muita pergunta para esse povo. Né? Fala, vocês me atrapalham. Gente, primeiro porque não era uma coisa comum, a gente não vê alguém ressuscitar assim de uma hora para outra, vocês imaginem. Não é? A morte de Cristo foi uma coisa emblemática, né? De repente ele aparece assim, as pessoas, eu me imagino que... Ressuscitado a Lázaro. Exatamente, teve tudo isso. De uma forma diferente. E agora você imagina, né? Toda aquela tensão da época, Cristo morrendo daquela maneira, e assim, simplesmente aparece, é muito difícil mesmo. Eu acho que tem um time aí pra gente, né, entender isso. É o que a irmã falou, vai aparecer aqui do meu lado, eu vou olhar, eu vou conversar, e até eu entender que é Jesus, na verdade. Gente, imagina, não é uma coisa, né? Porque não é comum. Gente, eu acho que... No meio de nós. Meu Deus, eu imagino, sei lá, eu não consigo nem imaginar, na verdade, não consigo. Né? Eu acho que a atitude seria sair correndo, porque... Sim, vou desmaiar e sair correndo. Então esse é um ponto, é o primeiro, e eu acho que é o mais básico. Outra explicação interessante que eu localizei. Talvez eles não tivessem entendido claramente quem era Jesus. Isso não na morte, tá? Se eles acreditassem que ele era realmente o Filho de Deus, entenderiam que a morte não poderia vencer o Filho de Deus. Talvez
Isso também tem atrapalhado um pouco. Eles não tinham entendido exatamente o significado da vida de Jesus. E a outra é a ideia que talvez eles tinham do Messias não fosse um cenário assim tão humilhante. Eles esperassem alguma coisa mais triunfante, né? E não aquele cenário que se apresentou com a morte de Jesus de uma maneira tão humilhada, né? Jesus foi humilhado ali na cruz. E talvez eles esperassem a volta do Messias de uma maneira muito mais, sabe, guerreira, mais... Olha, a gente está aqui com medo dos judeus, a gente, né, até fala numa passagem que eles estavam na casa escondidos, com medo dos judeus. Eles esperavam que talvez alguém fosse chegar para libertar de vez, com força inclusive militar, assim, sabe, aquela coisa, e não dessa maneira. Mas Jesus os repreende, porque eles não acreditaram nos relatos daqueles que o viram ressuscitado. Como diz em Marcos 16:14, quando ele diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto ressuscitado. Justamente na mesa, porque era um lugar que eles costumavam se reunir, né? Sim. Para Jesus poder conversar com eles. Pois é, e vocês viram, Maria Madalena foi e falou, olha, eu vi Jesus, né? Como as mulheres, né, não eram assim... Era discreto, né? Ainda mais Maria Madalena, já tem toda uma história em cima dela, mas depois foram os dois, era Cefas, né? Pedro, na verdade, e não acreditaram também. E aqui Jesus condena isso, falou, vocês não acreditaram naqueles que viram. Mas além dessa repreensão, que foi bem direta, né? Ele falou diretamente para eles, Jesus também faz uma advertência mais séria, que está implícita quando ele diz no versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, assim como vocês não estão crendo, será condenado. Olha a sabedoria das palavras, né? E por que é tão importante crer na ressurreição de Cristo? Vamos voltar aqui ao início da aula. Primeiro que a narrativa na palavra de Deus é uma coisa tão maravilhosa, né? Porque é tão puro e verdadeiro, gente. Porque para quem Jesus apareceu a primeira vez? Maria Madalena. E diz que ele tinha expelido 7 demônios dessa mulher. Ela não tinha uma fama muito positiva, né? A gente sabe disso, apesar que essa fama também é muito criada pela Igreja Católica. Em nenhum momento da Bíblia diz que ela era de fato uma prostituta, apenas tem algumas insinuações a isso. Mas ele apareceu para ela. Olha a simplicidade, né? Olha a simplicidade. Para Maria Madalena, uma mulher, né, primeiramente, como a sua irmã disse, as mulheres não eram nem contadas, né, naquela época. Mas ele aparece para ela. Ou seja, poderia ter aparecido com um sacerdote, para um rei, né, para que isso fosse espalhado rapidamente, para que, né, se confirmasse, né, quem duvidaria disso, da palavra de um sacerdote, mas não, apareceu para Maria Madalena. Depois, aparece para aqueles que o acompanhavam e eles não acreditaram, né? Olha só, se alguém vai escrever um livro falando da volta do Messias, né, e tem um começo desse, dizendo que aqueles que o seguiram não acreditaram, nós diríamos hoje, né, numa campanha de marketing, que estaria começando de uma maneira muito errada. Fala também que os discípulos, eles ficaram com medo de propagar isso, a ressurreição de Cristo, Sim, do que o povo ia pensar. ficaram, mas... Não, que eles, Jesus não morreu, só desmaiou. Outros falavam assim, Sim. eles foram e colocaram, né, e falaram que ele ressuscitou, tiraram ele de lá. Muitas... Então eles tinham medo da reação do povo. Exatamente. Eles ficaram atemorizados. Mas não era isso que Jesus queria, não é? Não. Então, imagina você escrever um livro, então, que nós vamos contar a história da volta do Messias, e você começa dessa maneira, mas então aqueles mesmos que andaram do seu lado não acreditaram? Que começo negativo seria, né?
Mas acontece que a palavra de Deus, ela não mente, ela não é uma ilusão, gente, ela conta a verdade. Né? E Jesus é poderoso para reverter qualquer situação. Não precisaria estar narrado aqui de outra maneira, é assim mesmo que aconteceu. Simplesmente eles poderiam ter contado a história aqui e a reação dos apóstolos ser: olha, Jesus, o Senhor ressuscitou, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Poderiam ter recebido ele de braço aberto, com muita festa. Pô, estávamos aguardando esse momento, nós já sabíamos, já nos tinham orientado sobre isso. Mas não foi assim que aconteceu. A ressurreição de Cristo é o fundamento básico da nossa religião. A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina do cristianismo. O túmulo vazio de Cristo é a base da igreja. O túmulo vazio de Cristo é a base da igreja. A morte de Cristo não teria valor e eficácia se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Para que sejamos salvos dos nossos pecados e livres da condenação que nós merecíamos, é fundamental que creiamos na ressurreição de Cristo. Se a gente não acreditar nesse fato de que ele ressuscitou num domingo como esse, pela manhã, depois de ter ficado sepultado por 3 dias, você não pode ter um relacionamento com Deus. Você não pode ter um relacionamento com Deus. Se você não acredita nessa verdade máxima, você não pode ter. Você não está livre dos seus pecados. Você não pode ser salvo. Na verdade, você não é nenhum cristão, se você não acreditar nisso. Por melhor pessoa que você seja, gente. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, que mais faz caridade e tudo, mas se você não crer nesse elemento básico, esquece. Não precisamos ver Jesus. Não precisamos. A evidência da sua ressurreição é o relato deixado em sua palavra através dos seus apóstolos. Existe um problema de dureza do coração. O irmão Eugênio falou ali. Uma coisa é a gente vacilar em acreditar, né, na ressurreição. Mas outra coisa é a dureza do coração. E Jesus condena isso. E o que seria a dureza? Qual é a diferença de você não acreditar diretamente e você ter dureza no seu coração? Não querer acreditar. Exatamente. A dureza do coração você até acredita. Até não, você acredita. Só que seu coração é tão duro que você não quer. Por quê? Irmão Josué, me dá um motivo. Por que às vezes a gente não... Por conta da nossa maldade. Sim. Na verdade, isso implicaria uma mudança muito radical na nossa vida. Não é? Teria que implicar uma mudança muito radical na nossa vida. E tem pessoas que simplesmente não querem. Fala, Helder. Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, a gente condena muito a incredulidade dos discípulos, né? Na época, e eles foram preparados, né? Durante o ministério de 3 anos de Jesus, várias vezes ele colocou isso, né? Que ele ia ser morto e ia terceiro dia ressuscitar. Sim. Ele foi preparando os discípulos. Às vezes assim eles não creram. A maioria, ou quase todos, não me engano, todos só foram mesmo ter uma vida cristã de verdade após Jesus ter sido assunto ao céu. Mas a gente tem que lembrar uma coisa importante. Os discípulos naquela época, eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. Né? Sim. Então hoje nós temos a Bíblia aqui, de Gênesis ao Apocalipse, que conta toda a história, desde o início, tudo tem uma lógica, uma sequência, tudo. É muito mais fácil. Fica mais fácil, né? Isso é verdade. Porque eles naquela época não tinham informação nenhuma disso, né? É verdade, Aldo, fica muito mais fácil. E mesmo assim, hoje a gente ainda, por causa desse motivo, né, irmão José? E sem contar também que naquela época ainda tinha muita perseguição. Sim. O próprio Jesus mesmo pôde pregar na cidade dele, ele não foi aceito lá. Tinha muita perseguição, eu acho que o medo também... Pois é, eu tenho a impressão que para hoje é mais fácil e ainda assim, por causa dessa dureza de coração, a gente vê tantas pessoas falando que realmente acreditam, né, em Jesus, na ressurreição, mas não conseguem viver uma vida com Jesus ao lado, né, porque implica muita mudança, gente.
Implica uma mudança, tem que ser visível essa mudança. Né? E a dureza do coração é justamente essa, as pessoas, por causa da maldade, porque o pecado está em nós e sei, tanta coisa. Né? Mas aqui vai falar da regeneração. A incredulidade não é uma questão intelectual, gente. Não é você ter conhecimento e sabedoria para crer ou não. Isso é uma coisa do coração. Está cheio de intelectual aí, gente muito boa, que não tem dificuldade nenhuma em acreditar. E muita gente humilde de conhecimento, mas com uma dureza no coração, assim, em não acreditar. Então não é uma questão intelectual, gente. Não é por aí que a gente se baseia. Isso é uma mudança de coração mesmo. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E seremos os mais infelizes dos homens. O testemunho dos apóstolos após isso sustenta e testifica de que eles não saíram pregando um absurdo por onde eles foram. Não era uma mentira. Qual seria a vantagem deles nisso? A irmã falou aqui, eles estavam sendo perseguidos. O momento era bem turbulento na época. Era uma missão árdua. Jesus ordenou que eles fossem. Que vantagem eles teriam? Saber que eles correriam tanto perigo, gente. O que passou na cabeça de cada um deles? Principalmente agora que estava só. Eles estavam sós, né? Eles Isso. se sentiram só. Antes eles tinham Jesus. Jesus fazia tudo. Dava um suporte, né? Era um suporte todo. Ali eles estavam sozinhos. Pois é. Sozinhos, sem ele. O que nós vamos fazer? E cada um indo para um lugar, gente, diferente. Imagina aquela época, às vezes eu fico estudando essas coisas, a minha cabeça vai viajando junto no tempo, eu fico imaginando a dificuldade que era, gente. Verdade que antes Jesus já vinha preparando eles, né? Mas assim mesmo é como uma morte do parente nosso, né? Às vezes você pode ver, mas Sim. você espera que aquela pessoa morra de repente. Aí morreu de repente, você fica meio assim. Então, apesar de eles estarem sendo preparados, assim, a morte de Cristo foi para eles uma grande perda, né? Assim, de coisa Sim. material. Mas eles entenderam a mensagem e foram. Saíram cada um para um lado. Sim, depois, sim. E o que foi acontecendo com cada um deles depois, gente? Por causa disso. Tiago morreu pouco depois. Teve a cabeça decepada, né? Tiago foi decapitado e todos eles foram morrendo um a um. Até o último deles, que ficou velhinho, aprisionado na ilha de Pátimos, João. E teve uma vez que eu dei uma aula aqui sobre os apóstolos e eu fui dando o fim de cada um deles. Eu não vou me lembrar, lógico, de cabeça. Mas alguns foram crucificados de cabeça para baixo. Pedro, se eu não me engano. Santo André, né? Santo André, não, André. Então, imagina, gente. Imagina isso, que coisa de louco. Mas João sustentou essa verdade até o fim da sua vida lá em Pátimos, né? Quando a ressurreição estava completa, aprendemos do escritor hebreu, vamos abrir lá em Hebreus 5. Hebreus 5 de 8 e 9, tá? Vamos lá. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quando a ressurreição foi completa, Cristo se tornou perfeito e tornou-se o autor da vida eterna. Aqui na revista, ou foi em algum texto que eu vi, na verdade em Coríntios também fala sobre Jesus ter sido a primícia, né? Deixa eu voltar aqui no texto.
Vamos achar aqui. Isso. Exatamente. Obrigado, Helder. Cristo, e as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, quando ele se tornou o autor da vida eterna, ele fez isso como primícia, ou seja, primeiramente, para que todos nós depois pudéssemos seguir isso, gente. Olha que maravilha. Então, você não acreditar nisso, olha a implicância que é para a sua vida. Qual seria o sentido da nossa existência aqui, se não acreditássemos nisso? Para que a gente está? O que nos leva? Não teria sentido nenhum, gente. Não teria sentido nenhum. Tem aquela música antiga, inclusive, que fala, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É verdade, muito linda, por sinal. Porque ele vive, eu posso ver. Exatamente isso que ele disse. E aqui depois, ainda em Coríntios, que é um texto maravilhoso, a partir do 20, ele fala aqui, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, com a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E o que eu achei bacana, mas eu vou terminar depois aqui, a gente vai ler um finalzinho bem interessante aqui. Aqui fala depois, a partir do 29, a ressurreição em relação à vida prática. Mas basicamente, gente, não teria sentido nenhum. Estaremos vivendo aí sim eu acho que seria uma mera ilusão. Né? Qual o significado disso tudo para nós? Seria perca de tempo se a gente estivesse aqui, né, falando aos quatro ventos e... Não tem, né? Me parece ser tão lógico, né? Depois que a gente começa a estudar isso, né? Tudo isso que existe, essas coisas todas que acontecem, qual seria o significado disso tudo? É uma coisa que até perturba, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, parece que é tão claro agora. Os efeitos são justamente esses. Primeiro deles, a justificação. Alguém pode abrir em Romanos 4 e 25? Se puder ler para mim, voz bem alta, por favor. Qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Obrigado, irmão. Em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Então, os efeitos. Justificação é uma delas, né? Ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que maravilha. Justificação é o fato dele ter levado as nossas culpas, né? Os nossos pecados. Na pessoa de Cristo. Não tivemos trabalho nenhum nisso, gente. Né? O fato que você está agora justificado diante de Deus está baseado no fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não tem outra maneira de ser. Né? Sem a ressurreição de Jesus, não haveria justificação. Outro ponto, regeneração. Alguém pode ler 1 Pedro 1:3? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regeneração, gente. Ele nos dá, alguém citou aqui, acho que foi o irmão José, falou, a morte dele e a ressurreição significa vida para nós. A gente está tendo outra oportunidade aqui. Né? Renascemos com ele, ressuscitamos com ele. Né? Essa é a regeneração. Né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por causa disso viveremos. Alguém, por favor, em Efésios 2, 4, 7. De 4 a 7, tá? Mas Deus, sendo rico em
causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pode ler o 8 também, irmã, que é bem... Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, a ressurreição de Cristo, nas nossas vidas hoje, a gente não tem como olharmos para isso de uma maneira fútil, gente. É fundamental. Isso tem que estar dentro do nosso coração, de uma maneira muito viva. A conclusão que a revista nos dá: a morte de Jesus foi o evento mais tenebroso da história da humanidade. O doador da vida foi morto. O único homem justo foi condenado. O Salvador foi traído, abandonado, humilhado, torturado e assassinado. Agora seus discípulos estão confusos, tristes e frustrados. Entretanto, nada ocorreu por acaso. Jesus estava totalmente preparado e esperava por aquele momento. Aliás, fez o possível para prepará-los também. Seu Pai estava no controle de cada detalhe, cumprindo seu propósito eterno de salvar pecadores por sua graça. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu vou convidar o irmão Eldo para fazer uma oração para a gente terminar. Já terminamos, irmão, o estudo. Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, irmãos. Sim. Ele ressuscitou pessoas para a vida do cotidiano. E ele ia ressuscitar para a vida eterna. Como nós um dia seremos. Exatamente. Segundo a palavra de Deus. Exatamente. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Temos tempo ainda, gente. Tem as explicações da ressurreição, as afirmações. Ah, eu vi, eu cheguei a ver. A letra estava pequenininha. Sim, é importante. É. Muito importante mesmo. Eu até olhei algumas coisas aqui, viu, irmã? Vocês se lembram da última vez que eu vim aqui, eu não estava nem com óculos, né, gente? Agora já tenho que começar. Incrível, viu? Mas eu achei muito importante a explicação que ele dá aqui, né? Mas engraçado que, mesmo com tudo isso, Deus tem a maneira dele fazer, né, as coisas. Ah, sim. É verdade. Eu baseei meus estudos, eu peguei o texto de Marcos e, lógico, como é de praxe, os irmãos sabem, toda vez que eu venho aqui, eu sempre tomo um susto muito grande, porque é uma responsabilidade tanto. Então, procurei alguns autores, né, bem conhecidos, estudei bastante, tive uma semana, graças a Deus, abençoada, não tinha muito trabalho lá na faculdade, então pude me dedicar bastante à noite. Lê, por favor, essa para o pessoal ver. Qualquer. A explicação da ressurreição, o último tópico. Lerei para vocês. Com óculos eu consigo. Ai, que bom. É importante. Vamos lá, gente. A ressurreição de Jesus Cristo é um milagre que desafia toda a explicação natural. Por essa mesma razão, muitos atualmente negam a ressurreição de Cristo, declarando ser uma impossibilidade física, visto que as partículas, aqui que a irmã tinha falado, né, irmã? Eu também tinha visto isso. Visto que as partículas materiais no curso do tempo entram na composição de muitos corpos e jamais poderão ser restauradas a todos os corpos de uma vez que fizeram parte. Eu não quis entrar nessa questão, irmão, porque eu não teria conhecimento técnico para isso, para ficar explicando, tá? Mas eu tinha visto mesmo isso daqui. Porém, os que negam a ressurreição devem naturalmente explicar o fato inegável de que a crença na ressurreição de Cristo era generalizada no primeiro século cristão. Várias teorias têm sido sugeridas para explicação, tais como de que os apóstolos e outras testemunhas primitivas enganaram o povo crédulo com uma falsidade, que Jesus de fato não morreu, mas meramente desmaiou,
e os apóstolos pensaram que ele havia realmente morrido. Que os apóstolos e as mulheres em seu estado de instabilidade emocional tiveram visões de Jesus e as confundiram com aparecimentos reais. E que a história da ressurreição foi na realidade importada de outras religiões orientais e derivada de mitos pagãos. Porém, essas explicações não condizem com os fatos que são narrados na Escritura. É verdade. Quanto à morte dele, tem uma passagem, eu não vou me lembrar onde está, que é de Pôncio Pilatos. Naquela época eles tinham o costume de quebrar os joelhos das pessoas que estavam crucificadas e, pelo que eu li, isso era para acelerar a morte. E Pilatos, quando chegou até Jesus, ele percebeu que ele já estava morto e então ele pediu para que não... E José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. E Pilatos autorizou porque percebeu que ele estava morto. Então, quanto à morte de Cristo na cruz, eu vi realmente que tem muitas pessoas que acreditam que ele apenas desmaiou, que ele, né? E depois vi teorias de que, na verdade, as mulheres foram para o túmulo errado e que os judeus haviam tirado ele de lá, que os guardas tinham removido. Bom, várias histórias existem, gente, mas a verdade é que a ressurreição de Cristo, da maneira que ela aparece depois, não tem como negar. Não tem como negar. Né? É isso, irmãos. Mais algum comentário? Eu queria só deixar a declaração do apóstolo João, nesse lado da ilha de Patmos, ele teve a visão de Jesus glorificado. Sim. O primeiro de Apocalipse, especialmente os versos 17 e 18, ele viu Cristo ressuscitado. Quando ele viu, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto. Jesus falando. Sim. Mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos. Sabe? Amém. Graças a Deus que a igreja de Cristo, ela, como irmão disse, ela tem base. Sim. Cristo que ressuscitou e que vive para todo sempre. Aí, o texto de Paulo e a Bíblia se interpreta pela Bíblia e o texto complementa outro. Sim. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa experiência em Cristo se limita só aqui, a essa vida, nós somos os mais felizes. É verdade. Mas, o hino de número 72, Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Para aleluia. sempre reinará, aleluia. Graças a Deus, em Cristo ressuscitado, vive pelos séculos dos séculos. E nós também viveremos, porque Ele ressuscitou e nos deu a viva esperança. Amém. Amém, irmão. Então, para terminar, eu vou ler o finalzinho justamente de Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Irmão Elton, você pode fazer uma oração, irmão? Queridos, é sempre um grande prazer, viu? Gosto muito da aula para vocês. Gosto muito porque vocês são especiais e porque eu aprendo muito. Um assunto tão recorrente na nossa vida e às vezes a gente não olha alguns detalhes, não é? Deus abençoe, viu? Não. Deus amado, Pai querido, obrigado por esta manhã, ó Deus, que o Senhor nos trouxe à tua casa, Pai, para aprendermos mais de Ti. Obrigado por esta classe, por cada aluno, Pai, que aqui esteve nesta manhã, que o Senhor trouxe, ó Pai. Obrigado pelo professor que nos trouxe esta aula tão importante. Obrigado, Pai, por esse plano redentivo que o Senhor, lá na eternidade, ó Deus, propôs e decretou, Deus, que tudo se cumprisse da forma como foi elaborado por Ti. E nós fazemos parte desse plano, ó Pai. Por isso nós Te louvamos e bendizemos. Nós que somos pecadores, falhos, não merecemos nada, ó Deus, de Ti, mas fomos alcançados por essa Tua graça. E, ó Deus, tivemos acesso à Tua presença através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós só temos a Te louvar, a bendizer o Teu nome por esta bênção imerecida que o Senhor nos deu. Obrigado por esta manhã de estudo, obrigado por essa escola dominical
Ó Pai, continue conosco, nos abençoando durante todo este dia. Ser com o presbítero Sérgio, Deus, com a sua vida, com o seu trabalho, Pai, seus afazeres, todas as responsabilidades aqui na igreja, como presbítero, a Deus, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. E a todos nós nos dê a tua graça, a tua direção e a tua orientação. Traga-nos de volta, ó Deus, para logo mais à noite estarmos aqui, ó Deus, para participarmos do culto e também, ó Pai, da tua mesa. Assim nos abençoe, nos ajude e nos perdoe. Nós te agradecemos e pedimos em nome, por amor de Cristo Jesus, nosso Salvador eterno. Amém. Amém. Irmãos, agradeço a participação de vocês. Vocês sabem que esse é um estilo que eu gosto de usar, né? Interagir com a sala. Humildemente peço desculpa, às vezes eu preparo a minha aula, não fico me atento às vezes ao tempo que eu vou levar. Então, eu já dei aulas aqui para vocês, que eu não consegui chegar nem na metade da matéria, né? Vocês devem se lembrar. Quando a gente viu, já tinha acabado e a aula estava... Mas às vezes acontece isso, você prepara e acaba terminando um pouquinho antes, tá bom? Deus abençoe e bom domingo a todos, viu, irmãos?